gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast do quadro Mulheres. É uma parceria do Irlanda Talk Show com o Grupo Mulheres do Brasil. E hoje nós temos aqui Denise Penteado. Muito obrigada pela sua presença. O tema do nosso podcast hoje com você é empreendedorismo. Eu sei que você vai falar de toda a sua experiência pra gente, que é muito rica, eu já sei disso. Sim. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, né, através do Grupo Mulheres do Brasil, novamente. Né? Novamente. Tem um pedacinho no meu coração, sempre vai ter, né? E quero agradecer, realmente, pelo convite. O prazer é todo nosso, de verdade, Denise. É muito bom trazer pessoas que já foram voluntariadas, já foram mentoras e fizeram parte de alguns dos nossos projetos. E é muito bom ter você aqui. Ah, muito obrigada. Quero te dizer que eu te acompanho nas suas redes sociais. Ai, eu gente, adoro. Muito obrigada. A gente sabe da vida das pessoas pelas redes sociais. Eu sei, às vezes eu saio assim, as pessoas, eu conheço você, eu não te conheço, mas, né... É muito mas engraçado. Mas te conheço, não é? É muito engraçado, porque eu vejo o rosto das pessoas, eu até consigo... Ai, acho que essa pessoa já comprou um bolo comigo, ou já entrou em contato comigo, sabe? Eu percebo que muitas pessoas me conhecem, assim, então é muito legal estar aqui para poder contar um pouco da minha história, né? Da minha trajetória. E é para isso que a gente está aqui hoje, então vamos começar. Vamos começar daquele comecinho, como Denise começou a empreender. Conta um pouco da sua história pra gente. Tá legal. Eu vou contar um pouquinho, né? Eu moro na Irlanda há 10 anos. Hoje eu me considero uma multiartista com viés empreendedor. Sou mãe, sola, expatriada e neurodivergente. Acho que vai ficar mais fácil para as pessoas me entenderem um pouco, né? E a minha trajetória com o empreendedorismo começou bem cedo, assim. O meu pai, ele é autônomo. A minha irmã é empreendedora, né? Então eu sempre fui exposta a esse universo de pensar de uma maneira mais autônoma. Acho que era uma coisa mais natural para mim do que trabalhar uma coisa mais quadrada, né? Então sempre tive dificuldades assim de trabalhar em um ambiente onde eu tinha que ter o horário certo para entrar. Então eu sempre tive comigo que eu gostaria de abrir algo, um negócio, ser autônoma, assim como minha família, né? A minha irmã, ela é uma grande empreendedora no Brasil. Ela tem uma empresa onde ela, na sua maioria, mulheres, e ela contratou metade da minha família, sabe? As pessoas trabalham para ela. Ela dá mentorias de empreendedorismo. Uau. Inclusive, estou precisando de uma mentoria. O fuso horário não está deixando. Estamos. Sim. Quero me incluir nisso daí. Sim, eu comecei bem cedo, então foi isso. A minha família já me expôs, né, esse universo. O meu pai é músico também, então acho que daí vem essa parte artística, né? E foi assim que eu comecei. Na adolescência eu fazia bijuteria para vender na escola. Sempre quis, né, ganhar meu dinheirinho assim de uma maneira mais autônoma. É isso, começar a empreender isso, né? Desde pequenininho, as nossas pequenas ações, elas são empreendedorismo, para quem não sabe, né? Exatamente. Quando a gente começa a fazer algo e a gente vende aquilo, é empreender de uma certa forma. Sim, com certeza. Pois é, então vamos trazer agora para a sua experiência aqui na Irlanda, né? Você está aqui há 10 anos, como você mesmo falou, você fez parte do nosso projeto, do Sprout Up. Eu vou fazer mais um adendo aqui, então só falando do grupo agora, né? Nós temos o Comitê Empreendedorismo no grupo, onde nós temos os projetos Sprout Up Together, e nós temos o Sprint.io. O Sprout Up Together é para empreendedorismo, voltado para empreendedorismo, para empreendedoras, e o Sprint.io é para carreiras. E eles são praticamente o mesmo formato, né? A gente tem mentoria, a gente tem coach e a gente tem o projeto em si, onde, nesse caso, as empreendedoras, elas apresentam os projetos dela. Sim, então, eu quero ressaltar que eu participei da primeira edição. Então, gente, a primeira edição é sempre a mais difícil, dos dois lados, porque além de nós estarmos formatando o projeto, a gente tem as pessoas que estão aprendendo com a gente aquilo que nós estamos fazendo. E que depois, para o segundo, as pessoas voltam sempre para nos ajudar, como mentora, como coach ou como voluntariado. Isso que é muito legal nos projetos. Então, fala um pouco pra gente dessa experiência no Sprout Up. A gente já falou aqui, então é um projeto para empreendedoras que você participou. Exatamente. Acho que legal voltar um pouquinho, só para falar que o meu projeto ele é ligado a bolos, né? Para quem não sabe, não conhece o meu trabalho. Conta pra gente. Eu lembro de ver os seus bolos e conta pra gente como foi tudo isso. Eu faço bolos desde a adolescência. Sempre gostei muito. Tenho uma ligação emocional com bolo, né? Tenho uma ligação
até com meu avô em relação aos bolos, então Deixa eu só falar uma coisa, os meus bolos nunca foram bons. Então, uma coisa que eu nunca tentei na minha vida. Ou você tá batendo muito ele. Aí eu falava, seus bolos são muito doces. E eu amava aquilo, sabe? Muito doce, muito doce. E a minha irmã também é empreendedora hoje. Ela tem uma catering company no Brasil. E ela sempre fala, seus bolos eram muito doces. Então, é uma coisa que eu nunca soube fazer bem na minha vida. Eu tenho comigo que nenhum bolo é ruim, sabe? Porque a mistura das coisas ali, tudo bem, pode ser que não cresça muito, que fica meio ensolado, mas eu acho que bolo é sempre bom, né? Um chazinho, então. Um chazinho. Mas então, aí a minha trajetória começou assim, né? Na adolescência eu já fazia bolos, e aí me mudei para Irlanda, né? O meu primeiro trabalho foi num café, aqui, atendendo o público. E a mulher que fazia bolo nesse café se ausentou, ela precisou sair, e eles precisavam contratar alguém. E eu falei, eu tenho interesse, eu quero fazer, eu já tenho essa curiosidade, né? Então eu quero aprender, né? E aí foi isso, eles me treinaram por um mês, aí comecei a fazer os bolos, né, nesse café. E eu sempre tive comigo que eu queria abrir uma empresa de bolos, né? Eu não queria trabalhar para alguém, eu queria trabalhar para mim. Só que eu tinha muito medo, né? Acho que todo mundo, principalmente quando a gente chega aqui, né? Que é Sim. tudo novo, a legislação a gente não entende muito bem. Empreender não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, né? Então, eu tive como primeira experiência trabalhar nesse café, mas sempre na minha cabeça, assim, essa ideia de ter uma empresa. E paralelamente, eu fazia bolos para os meus amigos e para as pessoas conhecidas, né? Então, assim que eu comecei. O projeto dos bolos, ele, na verdade, cresceu muito mais a partir do momento que eu me tornei mãe. Acho que acendeu em mim, assim, essa vontade, sabe, de querer fazer o melhor mesmo, assim, pro meu filho. E na época também que ele nasceu, foi a época do Covid. Então, eu perdi meu emprego, né? E eu estava em casa, de licença maternidade, com ele. E aí, eu ficava olhando para a cozinha e olhando para mim. Tinha um canto, assim, na parede da cozinha, que eu olhava e falava, cara, se eu botar uma mesa, uma geladeira, uma estante aqui, acho que vai funcionar. Então, né, ficava sempre essa ideia, assim. Então, a partir do momento que eu perdi o emprego, eu falei, cara, esse é o momento, sabe? Mas ainda assim, eu tinha muita insegurança, sabe? Pra fazer isso sozinha, né? E aí, eu tava nas redes sociais, uma amiga me marcou no Sprout Up, né? E que, a hora que eu olhei, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Exatamente isso que eu preciso, né? Eu enviei a minha ideia para as meninas lá e fui aceita, né? A gente tem toda uma seleção para isso, só para informá-los, não é? Eu não tenho certeza de quantas pessoas no Sprout Up, mas a gente tem uma seleção, você tem que mandar um projeto antes disso. É um projeto muito sério. Exatamente. Eu participei de uma entrevista com elas, né? Acho que elas queriam entender qual que era a minha motivação, sabe? Para saber se realmente eu cabia, né, naquela seleção. Então, né, por sorte do destino, eu vi esse anúncio nas redes sociais, fiz todo o processo, fui escolhida, né, e comecei com o Sprout Up, né. Na verdade, assim, eu já sabia fazer bolos. Eu sou autodidata nessa matéria, né. Eu aprendi sozinha. Então, eu sabia fazer bolos. Eu não sabia o que precisava para fazer um business, né? Então, foi aí que o Sprout Up... Dizem que a parte mais difícil de empreender não é você ter o talento para alguma coisa, é o administrativo, né? Exatamente. Eu sabia fazer, se quisesse fazer bolo de casamento, eu sabia fazer. Só que eu não sabia botar na prática, né? Fazer aquilo girar um dinheiro e virar uma empresa, né? Então, foi muito importante, assim, eu ter participado, né, do projeto. Eu acho que foi engraçado porque quando eu comecei o projeto, os meus bolos eram bem simples, sabe? Assim, era chocolate com morango em cima. Então, a partir do momento que eu fui me desenvolvendo, sabe, com a minha mentora, fui entendendo, eu acho que eu fui criando a minha identidade, sabe? E eu tenho pra mim que não era uma empresa só de bolos, sabe? Eu acho que eu virei um personagem também, sabe? As pessoas me viam na rua, você é The Career Baker, né, que é o nome da minha empresa. Sim. E eu percebi que aquilo virou um personagem. As pessoas queriam me acompanhar, queriam ver os meus struggles, sabe? Como mãe, ter uma cozinha de bolos dentro de casa. Então, acho que acendeu também essa curiosidade nas pessoas, né? Eu não sou mãe, mas eu lembro de assistir os seus stories nesse período. E você realmente era muito sincera com tudo isso. E eu queria
te parabenizar. Obrigada. Porque eu acho que as pessoas se ficam nessa, porque eu tenho uma empresa, nesse momento eu estava trabalhando de casa, porque a gente estava numa pandemia, ninguém podia trabalhar fora, especialmente para essas coisas. E você mostrando a realidade ali de como é ser mãe, empreendedora. Sim. E do que mais vem por ali, né? Contando da sua história. Então, para mim foi... Eu assistia, eu não sou mãe, eu assistia e eu adorava. E claro que eu também ficava triste com seus struggles, que dava pra gente ver que as coisas estavam acontecendo. Mas obrigada, eu acho que todas as pessoas deveriam mostrar a realidade disso, porque tá todo mundo batalhando por alguma coisa. Exatamente, né? E não existe perfeição, né, cara? Acho que você tem que se jogar mesmo. Existem alguns modelos de negócio, assim, que você tem que entregar um conteúdo X, que você tem que fazer assim, assado, e eu sempre bati muito de frente com isso, porque eu queria mostrar a realidade, sabe? Eu acho que o meu produto não era só o produto, acho que era uma história toda por trás, né? E isso aconteceu de forma muito orgânica e natural. Obrigada pelo reconhecimento, fico feliz, porque acho que eu queria, na real, tocar as pessoas, sabe? Com o meu bolo. Ser uma inspiração. Então, acho que eu consegui fazer isso. Pra mim, você é. Ai, obrigada. De verdade, muito de obrigada. verdade. Quando a gente foi pensar nesse podcast, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E a gente não se conhecia, tá? Só pra a gente não conhece as pessoas que vêm aqui, infelizmente. Mas você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Porque eu lembrei de tudo aquilo que eu assisti. Eu lembrei da sua história. Sim. E foi isso que me fez... Não, eu gostaria de entrevistá-la, porque ela tem muito pra contar. E como é uma coincidência, né? Porque eu fiquei um tempo muito quieta, assim, nas redes sociais. Eu ainda tô um pouco quieta. E você me fez esse convite, eu falei, cara, agora é o momento, acho que eu quero falar, sabe? Eu quero falar mais, quero interagir com as pessoas. Então, assim, acho que veio na hora certa. Na hora certa. Que bom. Então, falando mais sobre a gente pode entrar um pouco nas suas dificuldades como empreendedora. Quando você estava fazendo os seus bolos com seu filho em casa pequeno, a gente estava numa pandemia. Conta pra gente sobre as dificuldades de ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E, claro, ainda ser mãe. Sim. Que eu acho que é a parte mais difícil e mais amável de toda essa história. Sim. Eu tenho pra mim que ser mãe é legal, é fácil, né? O que é difícil é tudo o que tem em volta, sabe? Assim, a falta de suporte, né? Eu como mãe, agora eu sou sola, mas na época eu tinha meu parceiro, né? Que morava comigo. E o fato da gente ser imigrante já é muito sozinha, né? Sim. Então, assim, os meus struggles na época foi primeiramente o espaço, né? Porque a minha cozinha era a cozinha de trabalho, mas era a cozinha que eu, né, tinha a minha família ali. Então, se misturava muito, sabe? Os assuntos na minha cabeça, né? E eu descobri há pouco tempo que eu sou neurodivergente. Então, hoje eu entendo que os meus struggles na época eram totalmente ligados à emoção. Struggles emocionais. Eu colocava muita pressão em mim. Eu era muito perfeccionista, entendeu? Então, as pessoas me pediam um bolo X. Eu queria fazer aquilo, assim... muito perfeito. Então, esses foram os struggles, né? Para mim, ter meu filho comigo, ele não tinha creche. A gente sabe que aqui a situação de creche para criança pequena é bem difícil. Então, eu queria colocar ele na creche, eu queria trabalhar. E ele estava junto comigo, sabe? Então, era bem difícil mesmo. Mas eu estava passando por um momento de depressão pós-parto. Vamos falar sobre emoção aqui um pouquinho. Vamos, que eu acho que eu tô mais nesse assunto, sabe? Eu estava passando por uma época de depressão pós-parto, né? Eu tive um parto bem difícil no Covid, né? Sem o meu parceiro e tal. E o bolo, né? O que eu estava fazendo naquela época foi uma maneira de como que eu posso falar? De transgredir as minhas emoções, de me expressar, sabe? Sem eu saber, na real, sabe? Eu tinha uma ferramenta, eu sabia que eu gostava de fazer bolo, né? E eu estava passando por esse momento emocional muito intenso. Então, fazer bolos foi uma maneira também de extravasar, sabe, tudo isso. Eu acho que, de modo geral, né, quando você me pergunta das dificuldades, né, seria o espaço para trabalhar, que aqui é bem difícil. Até para a gente morar já é difícil, imagina um espaço para trabalhar, né. Lidar com essa carga emocional e mental, que é empreender sozinha, sabe? Você tá sozinha, empreender sozinha. O Sprout Up foi uma rede de apoio. Eu acho que eu só consegui fazer esse projeto acontecer através do Sprout Up. Eu acho que se não tivesse o Sprout Up, até hoje eu estaria só na ideia, sabe? Então foi e é uma rede de apoio, sabe, para quem quer empreender. Um outro desafio também na época que eu acho legal falar é que o meu ex-parceiro, né, na época meu namorado, ele não acreditava na minha ideia.
sabe? Então eu tinha que provar para mim que a ideia era possível e para ele. Então eu sentia também a falta de apoio, sabe? E então eu fiquei nessas barreiras, assim. Tive que dar uma pausa, me separar, porque empreender para mim é uma coisa tão minha, sabe? Que eu não ia conseguir, sabe? Viver com uma pessoa que acredita que eu deveria trabalhar num escritório, numa coisa mais formal. Ele não entendia esse lado, né? Então também foi uma barreira para mim na época. Que pena que nós mulheres temos que passar por esse tipo de situação, né? Não ser só mãe, ser mãe solo, não ter o apoio nesse momento de uma pessoa. E talvez isso poderia ter sido o seu sonho nesse momento. É o que a gente fala, os sonhos não são para sempre. Eles acontecem de uma forma e talvez a gente pegue um outro caminho naquele meio. Mas se a gente não tem o apoio das pessoas que estão com a gente, como continuar? Exatamente, né? Aquilo que eu falei, negócio de empreender sozinho, né? A minha única rede de apoio era ele. Né, o Covid, ninguém podia chegar perto, então assim, ele era a minha única rede de apoio e eu tinha que provar para ele que aquilo ia dar certo, e então foi assim, foi bem difícil, sabe? Eu nem sei o que te dizer, porque infelizmente, por que a gente não tem esse apoio? É sempre essa pergunta, por que a gente não tem o apoio dos nossos parceiros e das pessoas que estão com a gente nesse momento, sabe? Que bom, Denise, que no fim, eu acho que ela vai continuar falando, e eu acho que talvez tenha sido a melhor decisão nesse momento para você. Sim, com certeza. Eu me sinto mais feliz. Como pessoa. Sim, me sinto mais eu, sabe? Os bolos também, que aconteceu? Eu pensava que eu era só boleira. Mas o bolo, ele me trouxe essa visão de que eu sou uma artista, sabe? Foi através disso que eu tive contato e pude também afirmar para mim, sabe? Eu sou uma artista. Entendeu? E você é mesmo. Obrigada. Vamos falar sobre o seu novo projeto mais pra frente, aí vocês vão saber que ela é realmente uma artista. Obrigada. É isso. Nossa. Se você me permitir falar uma coisinha aqui, que me chama muita atenção, né? É óbvio que a gente tá falando sobre a responsabilidade também, né? Do filho, né? De realmente dividir tudo. Tirando essa parte, eu aprendi muita coisa, assim, que ao longo da vida, que a gente tende a colocar o nosso sonho também nas mãos das pessoas. Esse é o nosso maior erro. Porque quando a gente para de terceirizar o nosso sonho, a coisa anda. E é o que a Lidy falou. No final das contas, eu acho que as coisas elas acontecem assim, tipo, os sinais eles estão ali de alguma forma. Sim. Se você tem alguém que tá contigo e que não tá na mesma vibe, não tá acreditando no que você acredita, talvez seja um sinal, sabe, pra você não continuar. Então, tipo assim, não tô numa posição de falar que tem que continuar, não. Mas é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? Não deixar o seu sonho na mão de outra pessoa. Eu acho que se você acredita, você tem que ir pra campo mesmo e fazer acontecer, sabe? Exatamente. Acho que fica a mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que quer empreender, de se cercar de pessoas que também acreditam, sabe? E se a pessoa não acredita, tentar não manter contato, porque realmente não tá ligado com aquilo que você acredita, sabe? Pode ser essa pessoa, o marido, pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Entendeu? Exatamente. Às vezes a gente... É aquilo. Talvez a minha forma de apoiar não é que quando você me conta do seu sonho, eu não preciso acreditar 100% no seu sonho. Sim. Mas se você realmente está comigo, eu vou te apoiar de alguma forma e você vai reconhecer isso no final. A gente, como pessoa, a gente nunca sabe o que vai dar certo, o que não vai. Então, o que a gente precisa é de apoio. É isso. De pessoas que acreditem na gente de alguma forma. Eu acho importante se cercar de pessoas que estão na mesma vibe, sabe? Sim. E aquelas que não estão na mesma vibe, a gente saber também que não é legal. Vou tomar uma cerveja junto, beleza, mas não é uma pessoa que eu vou trazer pra minha casa, que eu vou ficar contando sobre os meus projetos, porque elas, é o medo delas, na real. Não é o medo nosso, sabe? Mas acho que leva um tempo até a gente eu acho que é maturidade isso, né? Exatamente. Quanto mais maduro você vai ficando, mas você vai entendendo esse tipo de coisa. Você vai entendendo quem você é, o que você quer, onde você quer chegar e do que você quer ser cercado, né? É aquilo, se você é uma praia ou natureza, se você é uma pessoas positivas ou se você não liga se as pessoas te apoiam ou não, mas elas continuam ali com você e até com os familiares mesmo. Sim, né? exatamente. É muito... A vida, né? É muito louca. A vida é louca. E a gente é mais louca que a vida. Então tá, a gente já falou do Sprout Up, a gente falou das suas dificuldades, né?
Como que ficou o projeto do bolo? Conta pra gente esse... Sim. Eu até agradeço você me perguntar e de uma maneira respeitosa, sabe? Porque geralmente as pessoas, né, na grande maioria, me perguntam assim: e os bolos? Não deu certo? E assim, já é pergunta já respondendo, sabe? E eu fico assim com aquela cara de como assim não deu certo, sabe? Deu certo, né? Só para as pessoas entenderem, né? Eu comecei esse projeto, ele durou 1 ano, né? E o tempo de duração desse projeto foi muito intenso, sabe? E eu acredito que as pessoas às vezes têm aquela imagem errada de que o sucesso é uma coisa que você faz e continua por anos e você fica naquela mesma, né, na mesma ideia. E para mim ele durou 1 ano, porém foi algo muito intenso, onde eu aprendi muita coisa, até muito sobre mim também. E eu acredito que ele é um sucesso, ele foi um sucesso, né? O projeto não foi, como eu falei, não foi uma empresa só de vender bolo, um fast food, uma coisa que, vou fazer um bolinho aqui, bater, blá, blá, blá. Não, era um projeto que eu realmente botei muito, muito de mim, sabe? E eu fazia bolos que eram bem assim, como que eu posso falar? Particulares, sabe? Não era coisa tudo igual, né? Então, Padrãozinho ali, né? exato, eu acho que eu consegui transcender nessa área, assim, sabe? Na parte artística, de aprender a fazer as coisas, né? Relacionadas ao business. A gente estava falando de maturidade. Na época do Sprout Up, eu aprendi todas as coisas, mas eu não sentia que eu estava madura, sabe? Para botar as coisas em prática, sabe? Eu tinha muita ansiedade de querer fazer, de querer falar nas redes sociais, mas assim, eu não estava tão preocupada com a parte de planejamento, de pesquisas, né? Que é a parte mais chatinha, né? Com certeza. A gente só quer o legal da coisa naquele momento. A gente só quer o legal. Mas tem muita coisa por trás. Essa foi uma das barreiras também. Eu não falei antes, mas tipo assim, de não ter essa maturidade também na época de usar tudo isso, sabe? Mas eu acho que vem na hora certa, entendeu? Foi da maneira que foi, né? Acho que tocou muitas pessoas. Até hoje tem gente que me manda mensagem pedindo bolo, sabe? Então acho que isso é sucesso, sabe? Com certeza. E você pode já medir o sucesso por aí. Se até hoje as pessoas te pedem para fazer bolo, é porque você marcou. Aquilo foi sucesso em algum momento da sua vida. Exatamente. E pelo tempo que deveria ser. Sim, pelo tempo que deveria ser. A intensidade, como eu falei, foi bem forte, porque as pessoas me viam na rua e comentavam: eu fui numa festa e vi o seu bolo. A hora que eu vi que era o seu bolo. Sabe? Olha assim, que demais. Isso é demais. Isso é um reconhecimento, cara, que não tem preço, sabe? Não tem como mensurar, entendeu? Pra mim, é um sucesso, foi um sucesso, continua sendo um sucesso. Então, até agradeço você me perguntar de maneira mais respeitosa. Onde está o projeto? Porque, né, projetos vão e vêm para todo mundo. Exato. Como carreira, como tudo. Sim. Né? E a gente vai se descobrindo ao longo do caminho. Exatamente. Então, tudo bem. Então, já falamos dos bolos hoje. Você continua fazendo bolos para as sessões ou não é mais o seu foco agora? Como o bolo abriu essa porta artística para mim, eu decidi tomar uma pausa para cuidar da minha saúde mental, né? Eu descobri há pouco tempo que eu sou neurodivergente, então eu precisei fazer essa pausa, né? Para entender que as minhas barreiras não eram só barreiras normais, eram barreiras que vinham de dentro dessa... A gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso? Você pode contar bem rápido sobre como você descobriu e como que está? Aliás, posso fazer uma pergunta rapidinho? Isso seria o TDAH? Ou não? Sim, eu tenho TDAH e tenho transtorno de borderline, personalidade borderline. Caramba. Sim. E eu não sabia, né? Então, essa parte artística, que é extravasante, a parte de não ferir também, de não caber, sabe? Até a organização, que foi um struggle para mim na época. Eu tinha que fazer 1000 coisas e era muito difícil switch, sabe? De uma task para outra. Atender cliente, conversar com um cara que eu ia comprar caixa de bolo, fazer o bolo, entregar. Então, assim, eram muitas coisas que estavam rolando ali. E por eu não saber que eu tinha algumas limitações e precisaria de um suporte, eu, na época, me julguei muito. Falei, nossa, eu não sou capaz, entendeu? E aí, descobrindo isso, né, um tempo atrás, faz 1 ano que eu descobri, que eu tive meu diagnóstico aqui na Irlanda, que eu entendi. Falei, agora eu sei o porquê. Agora eu entendi, sabe? Faz sentido pra mim, sabe? Então, é isso. Eu decidi tomar um break, né? No momento não estou trabalhando, eu estou apenas estudando, né? Voltei à faculdade, então estou fazendo arte e design.
Eu aprendi os bolos de maneira didática, então eu senti que nesse momento eu queria me inserir numa escola, sabe? De aprender, assim, através de um professor, estar dentro de uma sala de aula, dentro de um estúdio, compartilhando coisas com pessoas diferentes que têm a mesma, como é que fala? A mesma habilidade, o mesmo interesse, né? Então, eu fiz essa pausa, o meu projeto de bolos está uma pausa agora, para eu poder me educar nessa parte artística que eu quero desenvolver mais e mais. Que legal isso, que legal. Mas é isso, né? São projetos e são momentos, né? Então, nesse momento, nessa pausa, você está estudando e talvez você volte com se tiver que voltar, que volte com os projetos de bolos, ainda melhor. Contando sobre toda a sua história, desde o começo de ser empreendedora até hoje, a gente sabe que existem inúmeras dificuldades, especialmente quando a gente tem talentos que eles devem ser explorados, né? Hoje você está na faculdade e você está estudando artes e você acha que está... Como você acha que isso agora está se encaixando na sua vida, nessa pausa? Porque o que a gente pensa é que uma empreendedora tem que estar empreendendo o tempo todo. Ela tem que ter projetos, ela tem que estar fazendo, tem que estar acontecendo, né? E às vezes a nossa mente só precisa de uma pausa mesmo. Exatamente. Na verdade, eu estou empreendendo o tempo todo. Isso é fato. Isso é fato. Porque não para, sabe assim? Por mais que você quer uma pausa, é muito doido, assim. Você olha para uma coisa e fala, nossa, e se eu fizer assim, assado? A minha cabeça é uma cabeça que cria muito, sabe? E eu acho que tem tudo a ver o que eu estou fazendo, porque para você ser um artista hoje, 2024, né, com a influência de inteligência artificial e tudo mais, você tem que empreender, sabe? Se você quer vender o seu produto, dentro, né, dessa parte de artes mesmo, o artista, ele precisa empreender, sabe? Se ele não for ser um professor de artes, se ele não for ser outras coisas que, tudo bem, né, tem outras áreas, mas acho que na grande maioria, o artista, ele precisa ser empreendedor, sabe? Ele precisa ter esse olhar empreendedor para poder ganhar o ganha-pão, né? Fazer o ganha-pão, para vender. Então, acho que tem tudo a ver, assim, que eu tô fazendo nesse sentido, sabe? Pode ser que algumas pessoas não entendam, né? Olhando de fora, tá, mas ela é empreendedora e agora tá fazendo um curso. Tem tudo a ver, sabe? É tudo ligado. Eu concordo plenamente, empreendedorismo e arte. E eu acho que sempre vale a pena você estudar. Você tem que realmente aprimorar os seus conhecimentos, né? Em algumas coisas. E às vezes a gente aprende muito com a nossa experiência do dia a dia. Mas você está numa sala de aula, vamos colocar assim, voltar para a faculdade, tem muita coisa que você só vai aprender lá. Exato. E eu acho que hoje a gente também está vivendo num mundo onde que, a faculdade é estudar, a gente pode aprender as coisas didaticamente, a gente tem a internet que está aí para tudo. Mas eu acho que ainda vale muito a pena você voltar para a faculdade, para a escola, ou estudar com alguma coisa que possa aprimorar os seus conhecimentos. Sim, principalmente aqui na Irlanda, cara, eu sinto que tem um suporte, sabe? Se você quer voltar a estudar, eu como sou mãe sola, né, tenho também esse suporte de voltar a trabalhar. Acho que a Irlanda, ela reconhece, né, que as mulheres passam por isso, sabe? Tem a licença maternidade, acaba saindo um pouco fora do mercado. Então, muitas mulheres voltam a trabalhar, a estudar depois que tem o filho. E eu acho que aqui, é o momento certo, sabe? Estar aqui no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade, sabe? E por que não? E por que não, exatamente. Você estava falando, gente, que aqui na Irlanda, né, a gente tem a licença maternidade. Ela acontece depende da sua empresa, né, mas o governo paga. Você pode tirar até a sua licença maternidade por um período longo. Por exemplo, a minha empresa ela cobre por 6 meses do governo, os outros 6 meses a empresa paga. Então, se você está de licença maternidade, você pode tirar 1 ano recebendo o seu salário integral. E depois disso, né, várias empresas também, elas deixam você ter o seu career break, que é quando você tira a licença maternidade não remunerada, né? Aqui, essas leis, elas realmente são muito positivas para nós, mulheres. Sim, sim. Eu sinto que existe, sabe, um suporte maior, assim. Sim. Vou só fazer uma ressalva, né? Porque você falou sobre empresa. Então, tem empresas que trabalham diferente. Às vezes, pagam o salário integral. Tem empresas que não têm esse contrato. Mas o tempo em si, a grande maioria das empresas te oferecem. Isso que é muito legal. Diferente de Estados Unidos, de Brasil, onde a licença maternidade é super curta. O Brasil são 6 meses, é isso? Acho que são 6 meses. Os Estados Unidos, se eu não me engano, são 4 meses. É uma coisa assim. Aqui não. Aqui a gente realmente tem esse tempo. Você pode escolher, né? Você quer ficar 1 ano? Exatamente. É uma opção da mulher. Né? Se você quer ficar 6 meses, se quiser ficar 1 ano, 2 anos fora, o ideal é ter essa opção. Sim. Porque eu acho que como
nós como mulheres, principalmente, né, quando você se torna mãe, eu acho que você entende aquilo que você precisa, né? E vem muitas coisas com isso. Então, o ideal é ter essa opção. E aqui nós temos. A Irlanda realmente, ela tem um grande suporte nessa área. Só entrando aqui rapidinho, falar que a gente já chegou ao final, tá, do episódio. Pra falar isso. Não, eu entrei também pra falar outras coisas hoje, não vem não, Lid. Eu tenho tanta coisa pra falar, gente. Tem muita coisa. Já marco 2, então, né? Vamos marcar, já vou trazer Denise de novo. Então, você tá trabalhando em algum novo projeto agora que você tá estudando? Então, eu não estou trabalhando ativamente, né? Porque eu tenho vários assignments para entregar. Meu curso agora acaba em maio. Mas um dos assignments do meu curso é criar uma empresa, sabe? É criar aliás, é criar uma página, um website, né? Contando sobre quem eu sou e os meus produtos. Então, eu tô já assim, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou usar esse assignment também para poder sair da faculdade e já ter algum projeto já rolando, né? Mas com certeza é na parte artística, com certeza é uma área de design, alguma coisa assim nesse sentido, vendendo os meus produtos, que são, né, da minha identidade. Eu acredito que esse é o projeto, sabe? Que vai rolar daqui a pouquinho. Eu ainda tô assim naquele estágio de amadurecimento, né? Tô tentando aproveitar tudo que a faculdade tá me dando agora, sabe? Mas com certeza eu tenho a minha cabeça empreendedora, ela tá sempre empreendendo. Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ser autônoma, quero ter flexibilidade de horário, sabe? Tô aprendendo sobre disciplina, que é uma das coisas também sobre o TDAH, sabe? Que é uma barreira, mas então, se você quer ser autônomo, você tem que também ter uma disciplina. Então, tô tentando aproveitar tudo que a faculdade tá me dando, assim, sabe? Para eu poder, a hora que eu estiver pronta e chegar nas minhas redes sociais e falar, gente, estou pronta. Tá pronto, assim, sabe? Tá começar a fluir, as pessoas entrarem em contato. Eu sei que eu tenho bastante clientes já, sabe? Assim, que eu fiz bastante clientes através do meu projeto de bolos. Então, eu sei que tem bastante gente que vai me dar suporte, sabe? O que eu fizer, acho que eu sei que eu tenho um público que tá me acompanhando e que vai me dar suporte. Isso é bem gostoso de sentir, sabe? Que legal. Denise, obrigada. Olha, foi ótimo ver sobre as suas experiências. Sobre as suas dificuldades e também sobre os seus achievements. Às vezes eu esqueço as palavras, gente, desculpa. Achievement. Mas sobre achievement? Conquistas. As conquistas, obrigada, Edu. Sabe, sobre as suas conquistas também. Como eu te falei, eu te admiro, eu te acompanho. Obrigada. E é muito importante isso, o apoio às outras mulheres. Então, a gente traz mulheres aqui com histórias brilhantes de vida, com mentes brilhantes para contar pra gente as suas experiências. E foi um prazer enorme. Eu espero te ter aqui de volta, loguinho. Quero voltar. Quero gente, agradecer. Ficou muita coisa pra trás ainda do podcast. A gente tinha aqui um roteiro pra falar de várias coisas. Mas a gente pode ter um segundo. Então é isso. Denise, onde as pessoas te acham? Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Denise Penteado, né? Eu saí de The Queer Baker pra Denise Penteado. Voltei a pessoa. Saí do caráter do... Como é que fala o caráter do... Personagem. Então vocês podem me encontrar nas redes sociais. Quero deixar também, assim, falar para as pessoas que querem empreender que eu tô aqui, tá? Eu sou uma rede de apoio, né? Adoro falar sobre esse assunto. Vocês podem me mandar um inbox. Eu amo falar sobre esse assunto. Maternidade e empreendedorismo são os meus assuntos. Então, se vocês quiserem entrar em contato para conversar, tô aqui. Estamos juntas. Estamos juntas, é isso mesmo. No Grupo Mulheres do Brasil, nós gostamos de falar que juntas nós somos mais fortes. Sim, com certeza. Denise, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada muito feliz de estar aqui. Gente, obrigada por mais um podcast. Obrigada, Edu, por ter a gente mais uma vez. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.